Olá, bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu, e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, nem levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, não repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muitos mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel?
Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus justo e poderoso, gracioso e misericordioso. Vamos orar? Pai querido, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és um Deus justo e reto. Somos gratos ao Senhor por isso. Te louvamos por essa porção da tua palavra, que deixa bem claro que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para o Senhor e servirmos ao Senhor em obediência e em fidelidade, o Senhor nos perdoará e nos salvará. A semelhança do que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9, quando diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Te louvamos, Senhor, porque cada um de nós é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas e pelos seus procedimentos, pelo seu pecado, pelo seu arrependimento. Te louvamos porque o Senhor nos alcançou e nos conduz à confissão de pecados, ao arrependimento, a uma transformação de vida, e assim alcançamos vida plena e abundante em Cristo. Te louvamos, Senhor, porque a sua misericórdia nos alcançou. Te louvamos porque o Senhor nos concede graça e misericórdia. Por isso, nós, mais uma vez, nos prostramos diante de Ti, suplicando ao Senhor que a Tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração, e o Senhor nos conduza a uma vida de santidade, de devoção diária, de confissão de pecado, de abandono de pecado, de transformação de vida. Que possamos estar firmados no perdão, na redenção e na salvação alcançada através de Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Tua palavra diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, clamando ao Senhor que nos conduza à confissão de pecados, ao arrependimento, à transformação de vida, a uma vida de santidade, de obediência. Visita os nossos lares, visita as nossas casas, que cada um dos nossos lares seja um local de culto, de adoração, um local de refúgio, um local de buscar a presença do Senhor. Suplicamos por cada um dos nossos entes queridos, para que nenhum deles se perca, mas que todos chegam a confessar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e a demonstrar isso numa pública profissão, passando pelas águas do batismo. Clamamos ao Senhor que a salvação alcance a cada um de nós. Clamamos pelos enfermos, para que o Senhor traga cura, restauração a cada um deles, mas principalmente salvação. Visita aqueles que estão angustiados, aflitos e perturbados, que a tua graça os alcance, que eles possam confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e descansar em ti. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, dá crescimento à tua igreja. No dia de hoje, de uma maneira muito especial, queremos te louvar pela Igreja Cristã Evangélica no Residencial Campos do Jordão. Essa igreja que está sendo plantada para a glória e honra do teu nome. Hoje completamos 3 meses de existência. Somos gratos ao Senhor, porque podemos dizer a semelhança de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Continuamos orando para que o Senhor dê crescimento, dê fortalecimento, que o Senhor traga vidas, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê ousadia para pregar a palavra do Senhor. Que o Senhor também supra em Cristo Jesus cada uma das necessidades. Que o Senhor faça de cada um de nós que ali temos nos reunido, dizimistas e ofertantes
com generosidade na tua casa, para que as despesas, também as despesas materiais, sejam supridas em Cristo Jesus. Temos compromissos de luz, de água, de funcionamento, compromissos de sustento do teu obreiro, de sustento da casa do obreiro. Clamamos ao Senhor que supra com abundância e dê entendimento, convicção e fidelidade a cada um de nós. Abençoa também cada projeto de plantação de igreja, que possam também ter as suas despesas supridas em Cristo Jesus. Tem as necessidades supridas, necessidades emocionais, espirituais, físicas, necessidade de estratégia para pregar o evangelho, de unção do teu poder para anunciarmos as boas novas de salvação. E que assim a tua obra cresça e prospere para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nessa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.